Professores, estudantes e representantes de movimentos sociais realizaram nesta terça-feira, 21 de junho, no Centro de Convivência da UFAM, um ato por justiça pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Philips, assassinados neste mês de junho na região do Vale do Javari, e pelo indigenista Maxiel Pereira dos Santos, assassinado em 2019 em Tabatinga. As investigações policiais apontam que seus assassinatos estão relacionados à atuação deles em defesa das causas indígenas. O ato foi resultado da iniciativa de um coletivo de professores da universidade, do Departamento de Educação Escolar Indígena, da Faculdade de Educação da UFAM, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM e do Colegiado Indígena, do Fórum de Educação Escolar e Saúde Indígena do Amazonas, o FOREA, e do Movimento de Estudantes Indígenas do Estado do Amazonas, o MEIAN. Sanderson Oliveira, professor da UFAM e representante da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Amazonas, explicou que as mortes de Bruno, Dom e Maxiel representam um ataque aos indigenistas e ativistas ambientais, muitos dos quais são professores e pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa. Emocionado, ele lembra que a morte de cada ativista é uma perda não só para a causa ambiental e indígena, mas também para as famílias e a universidade. Então, quando a gente está falando de ambientalistas e indigenistas, essas pessoas têm nome, elas têm filhos, elas têm irmãos. É o caso do Bruno, que deixa 2 filhos pequenos, uma filha adolescente, deixa uma esposa que está lá, que é uma pessoa que trabalha na área também, que está lá sofrendo nesse momento. Então a gente tem que lembrar, quando a gente está falando também dos egressos. A gente tem egressos dos programas de pós-graduação aqui da UFAM, que estão trabalhando na Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, que trabalharam na coordenação regional da FUNAI. A gente tem pessoas que estão atuando em organizações não governamentais lá na região. Então, sempre que a gente falar com esse termo genérico ambientalista, indigenista, a gente tem que humanizar essas pessoas e lembrar que são pessoas que fazem parte da comunidade universitária e dessa comunidade maior de pesquisadores e cientistas. A antropóloga Nelly Dolis Marubo, da Articulação das Mulheres Artesãs do Vale do Javari, destacou o papel de Bruno Pereira junto aos indígenas da região na proteção de seu território. Ele integrou mesmo essa questão de proteção da terra, o movimento indígena, e ensinar os jovens a usar a tecnologia para mapeamento. Então, tudo isso ele estava muito fundamentado junto com eles, trabalhando diretamente, conhecendo totalmente a região, né? O Bruno conhecia a região melhor do que ninguém. Então, esse trabalho que ele fazia também fortalecia a gente, deixava a gente de maneira conhecendo como que a gente pode proteger a nossa terra. Os participantes do ato produziram cartazes que lembraram o papel dos ativistas e exigiam respeito aos povos indígenas e proteção para a Amazônia. Unidos, pediram a apuração séria dos assassinatos. Justiça! 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 A diretora-presidente do FOREA, Alva Rosa Tucano, questionou quais políticas públicas estão sendo desenvolvidas para a proteção dos povos indígenas do Vale do Javari. E aqui eu quero deixar um recado para as instituições públicas. Qual é a política pública que tem feito no Vale do Javari, que não é de agora, essa reivindicação? E aqui eu quero deixar, qual é a política pública, governo do Estado, para o Vale do Javari? Qual é a política pública, Assembleia Legislativa, para o Vale do Javari? Qual é a política pública, senhor prefeito de Atalaia do Norte, para o Vale do Javari? E é nisso que eu quero dizer aqui bem claro, qual é a política pública para o Vale do Javari, senhor presidente da República? Nós queremos justiça e nós queremos uma política pública de fato para os povos indígenas.
Os participantes destacaram o legado de Bruno, Dom e Maxiel, além de outros ativistas assassinados, para a continuidade na luta pelos direitos dos indígenas e na proteção de seus territórios e da floresta amazônica. Então essas pessoas deixarão sua marca, serão um exemplo, será lembrada e eternamente para a nossa populações indígenas quanto na Amazonas. Esses dois grandes heróis que nos chamamos para nós, heróis culturais que lutaram pela vida da floresta, como um exemplo, que levaram as informações, o que está acontecendo com a população indígena dessa área do Javari. Porque isso nos dói muito para nós. Dói bastante o que aconteceu com ele. Uma vida da pessoa que lutava em prol da população indígena sendo massacrada de uma maneira irracional. No último dia 18 de junho, a UFAM lançou uma nota de pesar e solidariedade pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Philips. A nota, assinada pelo reitor Silvio Puga e pela vice-reitora Terezinha Frache, destaca a atuação da universidade na Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia, e pede por políticas de segurança na Amazônia.